E pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje é mais um vídeo aí meio filosófico, né? A respeito de blues, rock, guitarra, tocar com banda, blues aqui no interior e tal. Muito bem. Por que isso aí? Eu toquei muito tempo em banda de baile, né? Depois eu percebi que eu não me dava muito bem com isso daí e resolvi montar uma banda de blues. Por que blues? Porque o blues é a origem de muita coisa, né? Depois da junção do blues com o country, também veio o rock and roll. Então o blues, muitas bandas começaram tocando blues, né? Jethro Tull, Fleetwood Mac, Yes, Led Zeppelin, Rolling Stones, todos eles faziam cover de blues. E é interessante que o blues, né? Todo mundo acha que o blues que ele faz, né? Aquela pessoa, toda pessoa acha que o blues que ela faz é mais blues que os outros, né? Mas isso é uma grande bobagem, porque o blues sempre foi um celeiro de influências, né? Celeiro de inspiração, e todo mundo colocava a sua pitada no blues. E as pessoas que acabaram modificando ou se aproveitando de alguma forma do blues dessa forma, foram pessoas que alteraram o blues e com a sua influência deram a sua assinatura para o blues, né? Agora, eu não sou um grande fã de blues de raiz assim, eu conheço uma coisa ou outra. Eu quis começar com blues porque eu achava que do blues eu ia migrar para outras áreas e tal. Mas a gente só tem uma vida só, e tocar blues no interior do estado de São Paulo também não é uma coisa que todo mundo chama, tá, toda hora. Tem pouco público, não é uma coisa assim tão tranquila como tocar esses estilos que tocam na rádio hoje em dia, né? Que é sertaneja, rocha, tal. Existe um público maior para isso, que é diversão. E o blues tem aquele lado meio melancólico também, que às vezes a gente tem que abordar, e a melancolia está um pouco fora de moda, né? Mas enfim, eu comecei com o blues, né? Montei essa banda aqui, que era os Vigaristas, né? Os Vigaristas do Blues, né? Com essa banda aqui a gente tocou bastante. Eu, o Zelão e o Danão, né? Que era o Danão era o baterista, o Daniel era o baterista, e o Zelão, o Zé Roberto, era o baixista, né? E eu tocava guitarra, cantava. E daí eu comecei a tocar. Aí eu já tentei várias vezes sair do blues, partir para outros estilos, tal, mas sempre acabo voltando no blues. Por quê? Porque é uma sonoridade meio intuitiva, né? A pessoa não precisa ficar tirando nota por nota, contando tantos compassos assim de introdução, meio e fim, é uma coisa um pouco intuitiva. E no fim você consegue montar uma banda rápido, né? Com algumas pessoas que conhecem mais ou menos o caminho das pedras do blues. Você monta uma banda rápida e consegue tocar fácil, né? Sem a pessoa ter que ficar tirando um monte de coisa, tirando vocal, contando compasso de introdução, compasso de refrão, compasso para acaba se tornando uma música mais intuitiva e a coisa roda mais fácil. Em contrapartida, o público aqui no interior já não é tanto, né? Já é mais difícil você reunir uma pessoa só com o blues, penso eu. Então a gente acaba agregando outras coisas, né? Junto com o blues a gente acaba tocando um pouco de rock, um pouco de música pop e tal, com aquela influência do blues, para não ficar uma coisa muito hermética, só no blues. É essa forma que eu encontrei aqui de tocar no interior. E tem aquela coisa, então a gente esbarra com muito preconceito, né? O pessoal do blues acha que a gente não é tão blues assim, né? O pessoal do rock acha que a gente não é tão rock assim. E o pessoal do pop acha que a gente não é tão pop assim. Então a gente acaba não pertencendo a um nicho específico, né? Porque se queira ou não queira, o pessoal o músico é preconceituoso, tá? Todo mundo acha que não, porque eu sou artista, eu sou músico. Mentira! O músico é uma das pessoas, no meu ponto de vista, logicamente, é uma das pessoas mais preconceituosas que tem.
Todo músico acha que o blues dele é mais blues do que os outros, todo músico acha que o rock dele é mais rock do que os outros, e todo músico acha que o pop dele é mais pop do que os outros, né? Mas essa é uma grande balela, isso não é verdade. A gente é só uma pessoa no meio desses bilhões de habitantes que a Terra tem, né? Então a gente é só mais um guitarrista que está tentando tocar um pouquinho aí por aí. Então não é nada mais do que isso. Dificilmente você vai encontrar um novo Hendrix, um novo Satriani, um novo Clapton, um novo Gilmour, dificilmente, né? Então a gente é só um sujeito que está tentando tocar um pouquinho aí, igual eu, tantos outros, tá? São poucas as pessoas que se destacam nesse meio. E é difícil surgir, quando surge todo mundo fica sabendo, né? Ó, fulano é extraordinário e tal, o resto é só gente que está tentando tocar um pouco. Então, é assim, quando a gente vai tocar, você tem que ter um equipamento que você consegue levar. Às vezes é difícil você montar a banda, porque ninguém está disposto a ficar tirando muita coisa, então por isso que o blues vai bem, que acaba se tornando uma coisa intuitiva. A gente usa guitarra simples, né? Eu, por exemplo, tenho vários modelos de guitarra. Me faltam poucos modelos para eu não ter. Então eu tenho Telecaster, Stratocaster, Les Paul, Nighthawk, que faz um pouquinho o papel da SG, né? Só não tem semiacústica e tal. Mas não que eu seja fã de uma guitarra específica, é só uma questão de curiosidade mesmo. Tem guitarra com Floyd, que eu sou um sujeito que às vezes eu gosto mais de ver o equipamento, de ver para que ele serve, do que até às vezes de tocar propriamente dito, né? Nem sou tão fã de tocar assim. Então o que acontece? A gente tenta tocar, a verdade é essa, a gente tenta tocar um pouquinho por ali e por aqui. E você vê, por exemplo, a guitarra Telecaster tão falada, né? Por exemplo, é uma guitarra simples, não era para ser uma guitarra cara, porque ela era feita com a madeira abundante que tem no lugar. É uma guitarra que não tem shape, né? Vamos pegar uma aqui. Ela não tem shape nenhum, então você vê que ela é quadrada em todas as pontas, ela é parafusada, né? Ela é parafusada. Então, captação simples, uma elétrica simples, né? Você vê que ela não tem não tem grandes serviços de mão de obra. É só isso, entendeu? Não é para ser nem cara essa guitarra. Não teria que ser nem cara, porque a primeira guitarra parafusada feita em CL, né? Com tudo de mais barato que tinha lá na região. A madeira é boa lá, por quê? Por causa do clima, certo? Toda madeira que vem do lugar mais frio, ela é mais densa, ela é melhor do que uma madeira que vem de um lugar mais úmido, por exemplo, com muito calor. Então, as madeiras que vêm do lugar mais frio costumam, pelo menos até onde eu sei, costumam ter uma densidade legal, duram mais, estão menos sujeitas a apodrecimento e infiltrações de água, né? Então é por isso, gente, né? Agora, o que eu quero dizer? Então, tocar reúne tudo isso. Você tem que enfrentar muitas vezes o preconceito de quem acha que é melhor que os outros, né? E não é, né? Você vê que todo mundo tem um tipo de musicalidade, todo mundo tem um tipo de influência. É difícil quando você vai montar uma banda de rock. É até difícil, você vai montar uma banda de rock e tal, você começa a montar e o sujeito que vai te acompanhar fala assim, não, mas é esse rock aí que você quer fazer? Eu achei que era outro rock, né? Você quer fazer rock clássico? Eu achei que você ia fazer um rock alternativo e tal. Quer dizer, é difícil. Então a gente simplesmente, eu sou uma pessoa muito simples. Eu quero reunir alguns amigos e tocar de vez em quando, é só isso, tá? Eu toco no sábado, domingo cedo tenho que ir no mercado. Minha vida não vai mudar nada por causa disso aí. É só tocar um pouquinho, dar um pouco de risada e fazer um pouco de música, nada mais do que isso, né? Essa é a simplicidade. Então a gente enfrenta o preconceito dos outros músicos, dos outros bluseiros que acham que o blues dele é mais blues que os outros.
dos outros roqueiros que acham que o rock dele é mais rock do que os outros. E a gente enfrenta esse tipo de coisa. Eu tenho limitação de canto, então a gente não pode escolher coisas muito audaciosas para cantar. Então não tem como cantar Led Zeppelin, AC/DC, não tem como cantar, sei lá, Def Leppard, não tem, entendeu? Então a gente tem que escolher coisas que dá pra gente cantar. E coisas mais intuitivas, por quê? Porque nem sempre aquele companheiro seu de banda pode ir. De repente ele tem um outro compromisso e outro cara que vem não vai conseguir ficar tirando coisas muito complexas. Então tem que ser música mais intuitiva, dentro da limitação do canto, com equipamentos que a gente consegue levar dentro do carro. Quer dizer que também não dá para levar pedaleiras gigantescas, amplificadores gigantescos, um monte de guitarra, violão, violão de aço, violão de nylon, não tem como ficar levando tudo isso aí. Então as ideias de tocar são muito boas, mas tem todo esse monte de limitação, esse monte de coisa que você tem que lidar. E outra, quando você pede para tocar num lugar, que você vai lá com seu cartãozinho e tal, e pede para você tocar no bar, você tem que entender que o dono daquele bar, dono daquele estabelecimento, precisa vender cerveja, senão não tem como ele te pagar. Então você também não pode oferecer uma coisa muito alternativa para ele lá também, porque senão ninguém vai. Ninguém vai, o cara não vende, ele não consegue sobreviver, não consegue te pagar. Então tem que pensar também no lado de quem está ouvindo, né? Principalmente porque quem vai te assistir vai te ajudar, né? A própria palavra já fala, assistir é ajudar. Então aquele sujeito que está lá te assistindo na noite, ele está te ajudando. Então você também tem uma obrigação com ele, de oferecer para ele uma coisa que ele consiga digerir também. Que ele tenha prazer, que ele consiga cantar junto, né? Não adianta você levar um negócio muito alternativo, porque nem todo mundo que está lá naquele estabelecimento quer saber disso aí. Muita gente está lá só quer se divertir. Então como hoje é sexta-feira, é o dia internacional aí da diversão, quis fazer esse vídeo meio filosófico aí a respeito aí da arte de tocar, né? Tocar na noite, conviver com o pessoal da banda, estilos que dá para fazer, estilos que não é mais difícil de fazer aqui no interior. Você pega uma capital, por exemplo, é mais fácil, porque na capital, se você montar um bar só de blues, então as pessoas que frequentam aquele lugar vão se renovando. Tem lugares lá que tem bandas cativas da casa, porque o público está sempre se renovando, então o dono da casa pode se dar o luxo de deixar a mesma banda lá sempre. Agora aqui no interior não, aqui muitas vezes o público não se renova, então tem que renovar a banda, porque se o cara puser sempre a mesma banda lá, o público vai encher o saco, não vai querer ir mais. Então renova-se a banda, não renova o público. Então tudo isso tem que pensar. E tem que pensar na logística também, de se carregar seu carro, ir, voltar, carregar tudo, descarregar, montar, desmontar tudo. Então é uma coisa assim que eu sempre fiz isso, eu gosto, mas tem todos esses fatores aí que a gente tem que pensar cada vez que vai montar uma banda. Você tem que pensar em tudo isso daí. E eu gosto de tocar com gente, tocar com banda, então por isso que eu quis fazer esse vídeo filosófico aqui sobre banda, blues, rock, conviver com as pessoas, equipamento, como montar, como desmontar e como acertar, tudo isso aí, e ainda achar lugar para tocar, achar pessoas que têm interesse em te ouvir. Beleza? Então um forte abraço aí, faço votos aí que todo mundo se saia bem na sua empreitada musical aí, continua, assine o canal, dê um joinha, se gostou dê um joinha, qualquer coisa deixa nos comentários aí. Valeu, muito obrigado. Forte abraço, até mais.